Bem-vindo ao programa Caminhos de Sentido. Um dia fizeram uma pergunta a Viktor Frankl, que foi: que lugar ocupa a graça na logoterapia? E Viktor Frankl respondeu: quanto mais o médico deixar de pensar na graça e se preocupar com o que tem de fazer com o paciente, profissionalmente, é melhor, porque quanto mais humano pudermos ser, mais facilmente nos tornaremos veículos para os propósitos divinos. É verdade que, como disse Chandler Robbins, o louvor tranquiliza a mente, mas ele não pode ser praticado intencionalmente com esse propósito, pois essa benesse só tem sentido como efeito colateral. Não cantamos um glória a Deus no intuito de curar uma insónia ou na esperança de vencer uma indigestão crónica. Cantamos para a glória a Deus. E aqui nós falamos daquele otimismo trágico, que é: eu não faço algo com uma intenção, com aquele propósito, porque senão eu já estou a sair de lá. Eu faço e, na medida em que estou a fazer, naquele momento, algo acontece e aí sim eu sinto-me melhor, se for esse o objetivo. Então, o homem é incapaz de entender o sentido último do sofrimento, porque o mero pensamento não pode revelar-nos os mais altos propósitos, dizia Viktor Frankl. Porque o sentido último, o suprassentido, é uma questão de fé. E aqui entra esta questão da espiritualidade, da religiosidade até, dentro da logoterapia. Mas é preciso acrescentar que a fé, no sentido último, é precisa sempre na crença de um ser maior, uma crença em Deus. Um dia Frankl foi entrevistado por um jornalista que lhe fez a derradeira pergunta: Deus está morto? E a resposta dele foi: Deus não está morto, mas silencioso. O Deus vivo sempre foi um Deus oculto. Para medir a profundidade do oceano, lança-se uma pedra e fica-se à espera de um sinal sonoro emitido pela água. Deus é infinito, pois você lança a pedra e nunca vai ouvir o som da água. Isso para entendermos que o nosso chamado sempre vai atingir o destinatário, o infinito. Frankl refere que a consciência é o lugar do encontro do ser humano com Deus. A possibilidade de que o ser humano inclua Deus como seu interlocutor brota no pensamento frankliano de uma concepção transcendente da vida, que tem a sua raiz no pensamento filosófico e religioso judaico. O homem, nesta perspectiva, considera que a unicidade e irrepetibilidade do seu ser provém do Deus criador e autor da vida. Definitivamente temos consciência de que recebemos a vida, que mais do que donos dela, somos seus administradores. Esta visão de Viktor Frankl é extremamente interessante porque aqui entra a nossa decisão, a responsabilidade. Eu tenho esta vida, eu recebi esta vida, mas eu não sou dono dela. Eu não posso fazer dela aquilo que bem me entender. Eu sou administradora da minha vida. Eu preciso ter esta responsabilidade de assumir a minha vida nas minhas mãos, mas saber geri-la da melhor forma. E chegarão o dia, ele diz, chegarão o dia e a hora em que, depois de ter transitado o caminho no mundo e ter sido os protagonistas da própria história, cada ser humano entregará o seu espírito a Deus, fonte, princípio e fim. Esta concepção possibilita aquela resposta de Frankl quando se perguntou quem era Deus. E ele próprio respondeu, ele tinha 15 anos, é um interlocutor mais íntimo dos meus mais íntimos diálogos. E esta é a visão e é a concepção de Deus dentro da logoterapia e para Viktor Frankl. Porque na antropologia hebraica eles consideram que a vida é um dom recebido, é uma missão, é uma tarefa a ser cumprida. E fundamenta-se aqui esta postura de Viktor Frankl. Deste fundamento surge o apreço por cada vida humana. Frankl tinha uma relação com cada ser humano como sendo única e caracteriza toda a sua antropologia. A dignidade humana tem uma dimensão social, solidária e expressa-se na busca do bem, da justiça social, da fraternidade e da promoção da vida humana. Terminamos nestes programas esta visão de Deus em Viktor Frankl e na logoterapia, mas nos próximos programas nós vamos falar sobre o que é o inconsciente espiritual e as diferenças entre espiritualidade e religiosidade. Até aos próximos programas, se Deus quiser.